Olá, vamos iniciar mais uma live aqui na página da Suinocultura Industrial. O foco da nossa conversa hoje são os desafios enfrentados pelo sistema produtivo diante da pandemia do Covid-19. Os cuidados básicos com alimentação, saúde, ambiência e reprodução são essenciais e o principal foco das equipes das granjas durante a pandemia. Para a manutenção dos fluxos entre os setores e entre as unidades produtivas, medidas devem ser adotadas para evitar os riscos de contágio da Covid-19 pelos colaboradores, produtores e familiares. Para tratar desse tema, o nosso convidado de hoje é o pesquisador e consultor Cleandro Dias. Ele que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina, com período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. Cleandro foi membro do grupo da Organização Mundial de Saúde Animal em Bem-Estar Animal e Sistemas Produtivos de Suínos. Atualmente é pesquisador, palestrante, consultor e produtor rural, além de sócio proprietário na Akei Animal Research. Boa tarde, Cleandro. É um grande prazer tê-lo aqui para falarmos um pouco desses desafios vividos pela suinocultura brasileira hoje. Olá, Caroline. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Gesuli pelo convite que nos foi feito e também aproveitar para parabenizar a Gesuli pelo trabalho que tem feito nas últimas décadas aí em prol da suinocultura, com eventos, com revistas técnicas, com site, e propiciando para que toda a cadeia produtiva pudesse estar sempre envolvida, discutindo, debatendo temas de interesse como esse que nós vamos debater hoje. E agora eu me dirijo às pessoas que estão aí nos ouvindo na live. Obrigado pela atenção de todos. Espero que a gente tenha aí uma oportunidade inicialmente, de falar um pouco sobre o que está acontecendo no momento atual, relacionado aí ao Covid. E, na sequência, a gente responder algumas perguntas que forem possíveis dentro do tempo que nos for disponível. Certo. Cleandro, dentro desse cenário atual, com a pandemia do novo coronavírus, os setores produtivos têm tido novos desafios. No caso da suinocultura, quais são os principais desafios para se produzir nesse cenário? E o setor suinícola está preparado para passar por este momento? Então, Carolina, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que nós estamos vivendo um momento único, né? Um momento ímpar no mundo. Né? E a suinocultura, ela não é diferente, ela está enfrentando desafios que nós nunca enfrentamos até agora, né? Porque se nós olharmos um pouco para trás e não precisamos ir muito longe, a suinocultura brasileira, nos deportando aqui na situação que a gente vive mais próximo de nós, ela sofre crises cíclicas decorrentes de demanda reprimida, muitas vezes de questões sanitárias que nós enfrentamos e que nós precisamos fazer ajustes principalmente crises envolvendo custos de produção, que muitas vezes alijam muitos produtores do sistema, né? Só que essa crise é uma crise completamente diferente de todas as que nós já vivemos. Inclusive, se nós olharmos em uma perspectiva histórica, a última pandemia com um volume desses de importância foi há um século atrás. E a nossa geração aí, ela não conviveu com nenhuma grande crise. Se nós imaginar também aí na história da humanidade que a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra foi o período mais crítico que a humanidade sofreu nas últimas décadas. Nós, que estamos aí atualmente na frente dos sistemas produtivos, enfim, nós não vivemos essa fase. Então, o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, ele é algo inédito, é um momento único que nós estamos vivendo. E todos os problemas que nós estamos tendo que enfrentar são problemas complexos, que nós não temos soluções para todos eles, ou respostas, porque são fatos novos, em que não se tem um histórico a ponto que você possa utilizar, às vezes, as mesmas ferramentas, as mesmas sistemáticas que deram sucesso ali atrás, quando teve dificuldades, por exemplo, relacionado a crises só econômicas, né? Nós estamos tendo um momento que nós estamos sendo convidados a mudar muito a forma como nós estamos produzindo, transportando e abatendo os animais, na verdade, como se nós tivéssemos, assim, podemos nos comparar que nós estamos com um avião, um Boeing, enfim, em pleno voo, que esse Boeing é as nossas atividades, é a nossa produção de proteína animal, de carne suína, e nós estamos tendo que fazer consertos nesses processos ao longo, no mesmo momento que esse voo está
voando, né? Que o avião está voando. Então, assim, é muito difícil você continuar a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque nós precisamos manter, aí um pouco da resposta da pergunta que você nos fez, ou seja, qual é o principal desafio? Manter todas as rotinas minimamente sendo atendidas, sabendo que nós temos que cuidar, em primeiro lugar, do ser humano, que é quem cuida de todos os processos, e se nós tiver pessoas que adoeçam ou que tenham suspeitas da Covid, elas têm que serem afastadas imediatamente, né, das operações, e aí você não pode parar com aquela operação. Então, eu acho que o desafio maior é você manter as atividades de rotina com a mesma qualidade que você vinha mantendo, numa situação que você está tendo desafios que você nunca teve, e que você tem que estar fazendo mudanças constantes, ou seja, num processo de mudança intenso, veloz, que você tem que fazer ao mesmo tempo que você está produzindo. Então, acho que essa é a principal dificuldade, né? Manter os fluxos das unidades de forma equilibrada. Por exemplo, se tu olhar para dentro de uma granja de suínos, na primeira etapa do ciclo produtivo, você tem lá atividade de rotina, de alimentação dos animais, de cuidado de saúde, de higiene, de reprodução, N procedimentos que são sendo feitos, têm que ser feitos diariamente, e isso não pode parar. Se parar, nós vamos ter problemas, inclusive, relacionados a bem-estar animal, e aí você tem o risco de pessoas ficarem fora do trabalho pela situação da pandemia. Então, essa é a grande dificuldade, ou seja, manter a atividade funcionando, todas elas, incluindo na indústria, dentro de um momento de mudança e de desafios que você não está acostumado a fazer. A outra pergunta que você fez é relacionada se nós estamos ou não preparados ou não, né? Eu diria que nós nunca estamos completamente preparados, Caroline, para uma situação tão adversa como essa. Então, a gente passa por uma situação em que a gente nunca viveu. Então, diante dessa situação, primeiro, não se tem uma solução para tudo a curto prazo, soluções elas têm que vir aos poucos, na medida que a gente também vê um pouco daquilo que aconteceu em outros lugares. Aí eu acho que nós temos uma vantagem aqui no Brasil, como a pandemia ela começou na Ásia, aí na China, e ele migrou aí para a Europa, e depois aí América do Norte, Estados Unidos, Canadá, nós tivemos um período aí, vamos considerar que um delay aí de 1 a 2 meses, ou de algumas semanas, pelo menos, que os setores, eles tiveram, assim, uma ideia, pelo menos, do que poderia acontecer aqui dentro, passar. E esse foi um tempo muito curto que as empresas aqui no Brasil, elas de uma forma muito veloz, muito rápida e muito intensa, elas mudaram muitas coisas que elas estavam fazendo para esperar que essa pandemia chegasse, né? Então, como a pandemia chegou, os primeiros casos nas zonas mais populosas, aonde você não tem produção de suínos, né? Isso também nós ganhamos um pouco de tempo, dizendo de uma forma assim, até que chegassem os problemas mais sérios no interior, nas zonas onde você tem a produção de suínos, que hoje isso já aconteceu. Se você olhar os noticiários nas últimas semanas, você vai ver cidades aí do interior do Brasil, onde você tem lá os sistemas de produção de suínos, de aves, de bovino, que você tem os primeiros casos confirmados nesses municípios. A partir dali, as coisas começaram a se intensificar, a ficar piores, né? Então, assim, eu diria que o nosso setor, ele está fazendo as mudanças que são necessárias até certo ponto, né? Mas isso vão ser necessárias mais mudanças ainda. Eu creio que nós ainda vamos ter mais o que fazer para nós conseguir conviver com mais tranquilidade com essa situação. E agora eu acho que nós estamos começa a viver o pior, talvez, que quando realmente nós temos o Covid, né, o coronavírus, dentro dos pequenos municípios, dos locais aonde vai colocar em risco mesmo, esses processos que eu me referi anteriormente, que podem ser impactados na medida que eles chegam nesses locais. Então, eu creio que nós não estamos preparados para tudo, mas, ao mesmo tempo, o setor ele tem feito grandes mudanças, e eu acho que a gente deu passos importantes. Esse tempo que o Brasil teve até que chegasse aqui, revisando um pouco do que eu falei, ele nos ajudou nesse sentido, né? Nós tivemos um tempo, algumas semanas aí, claro que com falta de insumos, as coisas às vezes sendo feitas um pouco de forma atabalhoadas, porque você não estava numa condição que você não estava acostumado a viver, nem os teus
todos os fornecedores de insumos que tu gostaria de contar num determinado momento, eles nem todos estavam aptos a te atender, mas as coisas, com o tempo, elas estão se organizando melhor para se preparar e poder enfrentar com mais segurança essa situação que não é fácil. Sim. E quais medidas a suinocultura brasileira tem tomado para mitigar esses impactos no setor? Perdão, Carol, pode repetir, por favor? Quais as medidas que a suinocultura brasileira tem tomado para mitigar os impactos no setor? Bom, medidas, eu acho que a gente pode, em primeiro lugar, assim, imaginar que os princípios, né, das medidas, eles são os mesmos para qualquer sistema, né, porque nós estamos basicamente protegendo o ser humano. Esse é o nosso primeiro objetivo, é proteger as pessoas que trabalham conosco, os nossos colaboradores, os nossos colegas, as comunidades ao entorno, onde estão as unidades produtivas, indústrias, enfim. Esse é o nosso objetivo. Então, os princípios de proteção, de saúde, de higiene são os mesmos. Agora, existem algumas peculiaridades que são aplicadas ao segmento. Vamos imaginar quais as principais medidas que foram feitas nas granjas de suíno, onde você tem aquela primeira etapa de produção. Eu diria que são inúmeras, né? Eu vou destacar apenas algumas para a gente enriquecer um pouco aqui o nosso diálogo, né? Eu acho que uma das coisas que foram feitas é intensificar todo o programa de biosseguridade que as granjas utilizam, levar muito mais a sério, de forma muito mais intensa. Então, a restrição de toda e qualquer visita, de qualquer elemento externo que não sejam aqueles que realmente têm atividades a cumprir, que são essenciais, porque todas as pessoas que vierem de fora de um sistema, eles vão colocar em risco essas unidades produtivas. Aquelas empresas que oferecem transporte coletivo para os seus funcionários, eles colocaram mais veículos de transporte para poder as pessoas não andarem poder permitir um distanciamento social maior, uma orientação muito clara de que todo e qualquer sintoma que a pessoa esteja sentindo, ela deve ficar em casa em primeiro lugar, muito menos procurar um transporte, muito menos chegar dentro de uma granja ou dentro de uma indústria. Então, é a questão da comunicação muito clara, ou seja, uma pessoa que tem qualquer sintoma, ela deve de informar a empresa, e a empresa vai auxiliar ele com o que ele tem que fazer, se ele vai ter que procurar um médico, se a empresa vai auxiliar como fazer exatamente para poder entender se ele está realmente com um problema sério ou se é um episódio que não seja um coronavírus. Então, a distribuição dos turnos de trabalho, né? Então, normalmente uma granja, ela tem um turno durante o dia, as pessoas entravam a trabalhar no mesmo horário. A partir da pandemia, se distribuiu esses turnos. Isso também foi feito dentro das agroindústrias, na medida do possível, dentro da indústria, melhor dizendo, né? Na área de abate, para que você não tenha tantas pessoas utilizando o sistema de transporte, que você não tenha tantas pessoas entrando na granja, utilizando vestiário, utilizando refeitórios ao mesmo tempo, ou seja, utilizando as áreas que são comuns. Então, essa distribuição da equipe do trabalho em subequipes, ela ajuda você a reduzir os riscos de contágio e que a disseminação seja menor. E, obviamente, os controles dos sintomas na entrada das pessoas, das atividades, isso aconteceu muito dentro das indústrias, né? A medição da temperatura, muito importante para que você possa, tão logo tiver os primeiros sintomas, e nem todo mundo apresenta sintomas, esse que é um dos problemas também, né, uma das dificuldades do coronavírus, é que tem pessoas que são assintomáticas, e ao mesmo tempo elas podem estar transmitindo a doença. Então, por mais que você adote uma série de medidas, você tem ainda alguns indivíduos com o vírus que vão escapar, que vão fugir do controle. Então, eu acho que na área de transporte, eu diria que a questão de dedicação de pessoas para veículo, né? Você não ficar trocando, ou seja, um caminhão, um veículo, ficar com um único motorista, né? Esse motorista não ter contato com as pessoas que embarcam e desembarcam os animais, né? E limpeza de veículos, de volante, enfim, de todas as superfícies que tem nos veículos também, isso é frequente, se intensificou em todos os setores. Então, inclusive para a parte de indústria, né, acho que há cerca de uns 8 a 10 dias atrás, até eu postei
no meu blog ali, foi o Ministério da Agricultura, o MAPA, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, emitiram uma série de recomendações específicas para a indústria, específicas para o setor de abate. E um dos pontos principais é a criação de plano, né, de contingência, onde você saiba o que fazer, quem fazer, cada atividade, quando tiver pessoas com suspeitas ou com problema, para que você não permita que se intensifiquem os problemas dentro, né, de uma indústria de abate, onde você tem muitas pessoas trabalhando juntas, né? Então, para resumir, Caroline, foram muitas as medidas, similares a que acontecem em outras atividades, porque os princípios são os mesmos, só que adaptadas para a realidade de cada segmento. E basicamente são distanciamento social, uso, obviamente, de máscaras, de álcool 70, intensificação da lavagem de mãos, a troca de roupas, os refeitórios todos com um número reduzido de pessoas, da mesma maneira que nos veículos de transporte, e dentro dos refeitórios a remoção de todos os utensílios que são de uso comum, como, por exemplo, saleira, paliteiro, nada de compartilhamento de talheres, de nada, tudo deve ser direcionado específico para cada indivíduo nesse momento da refeição. Então, é uma série de medidas, é um grupo grande de medidas que, em pouco tempo, aqui não dá para a gente passar por todas, mas todas elas é importante que sejam implantadas de forma conjunta, porque não é uma única medida, tem que se implantar todas o máximo possível, e, obviamente, que aquelas que têm um risco maior, você tem que ter uma intensidade maior. E agora me veio aqui uma questão também importante a gente comentar. Eu acho, assim, Caroline, que nós tivemos uma primeira fase, né, de enfrentamento da pandemia, que foi aquela fase em que o vírus ainda não estava nos centros produtores, que foi aquele momento em que as empresas se prepararam, tomaram medidas de caráter geral. Agora nós estamos vivendo um segundo momento, que ele é muito mais drástico, mais traumático, e que as medidas têm que se intensificarem, tem que se trabalhar com muito mais rigidez em todos os protocolos, porque agora, efetivamente, nós estamos tendo um enfrentamento direto com o Covid dentro próximos, né, no entorno das unidades produtivas, no entorno das indústrias. Isso vai forçar com que tenham que se intensificar ainda mais as medidas. E podíamos imaginar, talvez não é para esse momento a conversa, né, mas o que pode acontecer daqui para frente, ou seja, quais as medidas que vão ficar e quais as novas medidas que ainda vão ter, supostamente, que ter se implantadas para a gente poder passar, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar essa situação. Então, ficaria uma resposta no ar, um ponto de interrogação de quais as medidas que ficam e quais as que, porventura, venham a ser aplicadas e quanto tempo isso vai levar. Então, dividiria isso em 3 fases. Uma que já passou, a segunda, que eu acho que é a mais difícil de todas, e aí eu acho que é importante aqui abrir um parênteses, Caroline, que falando um pouco das indústrias do setor do setor de abate, né? Eu acho que as indústrias, as plantas frigoríficas que são mais antigas, né, e quem atua no setor aí, como a gente que há muito tempo roda e tem muitos trabalhos aí de consultoria, enfim, muitos colegas envolvidos, a gente sabe que tem muitas indústrias que foram reformadas para adaptar pelo volume de abate, para adaptar para novas legislações, para atender exigências de exportação ou não, atender exigências de mercado interno, enfim. Então, tem muitas unidades e muitas indústrias que foram construídas, ampliadas, reformadas N vezes. E tem indústrias que são novas, que são mais recentes. Então, via de regra, né, isso pode ter as suas exceções, as indústrias mais velhas, elas mais antigas, né, elas vão ter uma dificuldade maior de se adaptar, porque um dos primeiros critérios que tem é afastamento das pessoas dos locais de trabalho dentro do frigorífico. E quando você tem unidades que foram ampliadas, que você fez um anexo, uma área aqui que puxou, né, isso é mais difícil de você conseguir adequar. Então, também eu creio que as indústrias, aqui falando especificamente das indústrias, elas vão ter indústrias que vão passar muito mais fácil pela situação, né, com dificuldades, mas vão passar, com adaptações, mas vão passar. Tem indústrias que vão passar com medidas, vão sofrer consequências, mas vão conseguir. E tem outras que vão ter muito mais dificuldade, que talvez realmente vão ser as que vão
ter prejuízos maiores nesse momento. Então, também a gente precisa separar, porque a realidade, o enfrentamento, ele é diferente dentro de cada realidade. Embora as medidas possam ser um grupo de medidas padrões para todas as granjas, para o sistema de transporte e também para o abate, mas, na hora de aplicar elas vão ser diferentes conforme a realidade que cada um tem. Ok, Caroline? Ok. E você comentou sobre o transporte, né? Muitos locais eles tiveram barreiras e medidas de segurança que limitaram o transporte dos animais. Como que isso pode impactar na escoação da produção? A questão dos transportes, Carolina, ela teve um momento crítico bem no início, porque quando as pessoas, quando a pandemia chegou nos grandes centros, aí em 15 a 20 de março, né, e que as pessoas entraram mesmo em quarentena, e que muitas empresas, muitas atividades econômicas foram suspensas, né, teve alguns municípios que tiveram dificuldade, tiveram algumas barreiras, que o pessoal não estava entendendo muito bem, até porque nós estamos falando aqui de agronegócio, estamos falando de uma atividade primária, que é a atividade suinícola, que não pode parar em hipótese alguma. Você tem animais no campo que têm que ser alimentados, você tem animais que têm que serem removidos e transportados, trocados de locais de produção, e alguns municípios o pessoal teve um pouco de dificuldade e andaram tendo algumas barreiras para veículos de transporte, mas isso se resolveu muito rápido, foi alguns dias até que as pessoas tivessem entendimento, inclusive teve um documento aí do governo federal colocando, e que o MAPA depois fez um segundo documento, destacando quais eram as atividades primárias que não poderiam parar. E aí isso, por força de lei, deixou de haver qualquer tipo de restrição de transição de transporte que impactasse. E aí a gente pode falar de uma segunda fase, logo na sequência, que também já se resolveu, mas apenas para fazer um histórico, que foi o período em que muitos motoristas não encontravam alimento ao entorno das rodovias para poder se alimentar, pessoas que têm uma viagem mais longa, que tem um período durante o dia ou a noite que ficam fora de casa e que precisavam de local para ir no banheiro, higiene e alimentação, e como os restaurantes ao redor das rodovias, os bares, eles foram fechados por um momento, teve uma segunda fase difícil também nesse sentido, mas foi resolvido também algumas semanas depois. A própria sociedade teve muitas iniciativas aí de apoiar o pessoal que trabalhava com transporte, com alimentação, fornecendo viandas, em locais de pedágios, em trevos, em postos, enfim. Então, isso aí se resolveu na sequência, né? Mas eu acho que foi dois pontos, assim, que eu destaco de mais dificuldade no setor de transporte, que eu creio que é um setor que está se saindo bem nesse momento, porque a gente sabe que todo o transporte em torno das indústrias e dos sistemas produtivos, dos complexos de produção e de abate, eles são dimensionados para atender aquela demanda. Uhum. Muito pouca flexibilidade, digamos assim, de veículos novos para serem colocados se tiver algum problema de restrição. Mas, mesmo assim, ainda existe uma flexibilidade que você consegue atender ainda essas demandas com qualidade. Então, acho que passado essa fase inicial, hoje nós não temos mais esse tipo de problema. Ainda bem, né? O pessoal é maravilhoso, né? Que a gente tem que agradecer muito pela dedicação das pessoas que estão aí rodando, não deixando que falte medicamentos, alimentos, que os animais, enfim, que tudo que é relacionado com o transporte aconteça de forma regular, né? Os insumos produtivos que são tão importantes, né? Sim. E, na sua visão, qual setor está mais sensível? A produção nas granjas ou o abate nos frigoríficos? Poxa, essa pergunta aí de qual o setor que está mais sensível, Carolina, assim, eu diria que a gente tem que, em primeiro lugar, aí até para quem está nos ouvindo aí, que talvez não esteja tão acostumado, que esteja começando agora a ter contato com o setor produtivo, a gente tem que saber que nós trabalhamos com produção de proteína animal, né? E uma proteína de alto valor alimentício, extremamente saudável, que é a carne suína, e que a gente gosta tanto, enfim, que é tão importante para a sociedade brasileira e mundial. Mas é um processo produtivo, que envolve vida.
que começa lá atrás, dentro de uma granja de produção, até uma granja de reprodução, pode ser um setor de reposição de uma granja, onde você tem lá um início de um processo de cobertura, de disseminação, um período lá de 116 dias de gestação, em torno disso, um período de fase de maternidade, 20 e poucos dias, mais um período de creche, e por último um período de engorda, de crescimento e terminação, que é o período mais longo, enfim, então você tem várias fases, você tem granjas de diferentes perfis, mas todo esse período entre o início lá da fase reprodutiva até você chegar na plataforma da indústria, você tem um ser vivo, entendeu? É um ser vivo, que é um suíno, um animal que tem um ser senciente e que tem uma centena de processos que a gente precisa garantir desde o início da vida dele lá no setor de maternidade até que chegue na plataforma de indústria, né? E esse é um ser vivo extremamente delicado, a gente precisa cuidar muito bem dele. E depois do período em que ele é insensibilizado e que ele passa por um processo de abate, que ele vai virar um produto, ele passa a ser um produto perecível. Então, aí você passa a ter um outro tempo de vida, que não é mais de um ser vivo, mas é de um produto acabado, que seja uma carne resfriada, uma carne fresca, ou um produto lá processado, seja um diferente processo, ele vai atribuir para ele um tempo de prateleira diferente. Mas, enfim, então, resumindo, nós temos um período de vida de suíno, depois nós temos um período de um produto perecível. Então, toda essa cadeia, ela é muito sensível, e a gente precisa estar muito atento, porque qualquer interrupção, qualquer bloqueio que houver em qualquer uma dessas fases, nós vamos ter um problema sério. Primeiro com a vida animal, com respeito aos animais, e depois um produto alimentar de alto valor que precisa ser cuidado. Então, assim, é importante a gente ter a clareza disso. Imaginamos, assim, que tem um tempo de vida, né? O suíno também ele tem um tempo como se fosse uma fruta, né? Que quando fica madura, tem que ser colhida. O suíno também, quando ele chega num determinado ponto, ele tem que ir para o final do ciclo dele, que vai se transformar num alimento nobre que vem para a nossa mesa. Se nós tivermos um retardo nesse primeiro ciclo, nós vamos ter enormes problemas, inclusive relacionados com o bem-estar animal, e que a gente tem que tomar cuidado. E isso aí eu acho que, nesses momentos de pandemia, inicialmente, às vezes algumas pessoas não tiveram muita consciência, muita clareza disso, até por não conhecer o processo. Mas agora eu acho que, na medida que os debates acontecem, inclusive uma oportunidade como essa, da gente esclarecer para as pessoas que é um ser vivo e depois um produto perecível, que qualquer interrupção, bloqueio vai ter um prejuízo, ou para a vida dos animais ou para as pessoas, a gente tem que cuidar com muito carinho. E com relação à tua pergunta mesmo, qual é o setor mais sensível, sem dúvida nenhuma é o setor da indústria, né? Por quê? Porque é onde mais concentram pessoas. Se você imaginar que nós, no Brasil, nós temos, segundo a estatística aí da BCS, aí, mais de 15 mil granjas de creche, win to finish, crescimento e terminação, e mais de 3.100 granjas de produção, tá? Então, vocês imaginam que é um universo enorme de granjas, tá? Só que são unidades pulverizadas, pequenas, às vezes unidades que trabalham 2 pessoas, um casal, né? Ou pode trabalhar 50 até 60 pessoas. Comparado com uma indústria, onde você tem milhares de pessoas, às vezes 1.000, 2.000 pessoas dentro de um mesmo ambiente restrito, você vai ter uma dificuldade grande de controlar e de manter a dificuldade é muito maior, entende? Então, é um setor mais sensível, mais delicado, nós temos menos indústrias do que teríamos granjas. Se nós tiver problemas com o setor de granjas, é mais fácil, é mais pulverizado de você até substituir alguma pessoa que possa atender a ausência de alguém, do que dentro de uma indústria que, de repente, numa sala lá de desossa, de processamento, tem 200, 300 pessoas trabalhando mais ainda, trabalhando muito mais, trabalhando na mesma sala. Então, você tem um risco muito maior desse ambiente, e quando, numa situação como essa, o setor mais sensível é o setor de abate, é a indústria, né? Então, a gente não pode esquecer disso aí. Claro que no Brasil, se comparar o Brasil com outros países, né, como, por exemplo, a América aí do Norte, aí Estados Unidos e o próprio Canadá, nós temos também um número maior de unidades de abate do que esses países, o que nos dá uma certa flexibilidade, uma possibilidade de arranjo melhor do que eles, mas isso não significa que nós também não tenhamos problemas graves
dentro das indústrias. Então, é, sem dúvida nenhuma, o setor de abate mais delicado. A área de transporte, como eu falei anteriormente, você tem ela mais compartimentalizada, você consegue controlar melhor. Se tu tiver dificuldade com algum problema de sintoma com algumas pessoas, ou mesmo que sejam acometidas com a Covid, algum motorista, você tem uma facilidade maior de você trocar e colocar uma outra pessoa no lugar. Agora, dentro de uma indústria, com muitas pessoas juntas, a dificuldade ela é muito maior. Então, é onde é o ponto mais crítico e demonstra uma certa vulnerabilidade do setor nessa área, não só por estar trabalhando com seres vivos, e depois com muitas pessoas no ambiente da indústria, e a gente tem que conseguir equacionar essa situação toda e sair disso aí, preservando a vida das pessoas, em primeiro lugar, é claro, mas também entendendo que tem um processo vivo atrás, biológico, de animais que tem um período que, se não for respeitado, vai ter problemas sérios também relacionados a bem-estar animal, enfim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Certo. Só fazendo um adendo aqui, o professor Adroaldo Zanella, lá da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, ele colocou um link aqui nos comentários, onde é possível ter acesso ao Manual Técnico Operacional de Procedimentos de Biossegurança para a Covid-19 voltada a produtores de suínos. Gostaria de agradecer ao professor Adroaldo pela participação aqui com a gente. Aproveito para agradecer, mandar um abraço para o professor Zanella, Adroaldo, e um abraço, professor, para o senhor e para toda a equipe sua aí de trabalho que tanto tem produzido ciência de alta qualidade para a suinocultura brasileira. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela contribuição e também por esse momento aí que a gente está vivendo, por disponibilizar o material. Esse material vai ficar disponível, Caroline, Sim, tá. Ele colocou o link para download nos comentários e a gente vai colocar no nosso site também. Ótimo, legal, obrigado. Continuando, Leandro, a gente tem visto, né, os Estados Unidos e o Canadá enfrentando o fechamento de plantas frigoríficas. Aqui também no Brasil já aconteceu o fechamento de algumas, por determinação da Justiça. No caso dos Estados Unidos e Canadá, devido ao excedente de animais nas propriedades, muitos suinocultores estão recorrendo à eutanásia. Você acha que isso pode chegar a acontecer aqui no Brasil? E, caso aconteça, quais os impactos para o bem-estar dos animais e também para a imagem do segmento com relação a isso? Aí, Caroline, você chegou na situação mais crítica que a gente pode viver diante dessa pandemia, obviamente, passado a questão da saúde humana, né? Que nós vamos deixar isso sempre claro que, em primeiro lugar, é a saúde do ser humano, é a segurança dele. Mas vamos imaginar que, em decorrência desses problemas, você tiver plantas fechadas ou com a sua produção, o seu número de abate reduzido, a gente pode ter problemas com os animais. Então, assim, inicialmente, a gente tem que imaginar que essa é uma condição temporária. Claro que não se sabe quanto tempo vai durar a pandemia, se vai durar mais alguns meses de forma mais intensa, e depois as coisas vão ficar mais fáceis de serem gerenciadas, ou se vai durar muito mais tempo, ou se vai ser um período muito curto, talvez relacionado àquela segunda fase da pandemia que eu me referi anteriormente, que é aquela fase que você tem um maior enfrentamento efetivo nos núcleos de produção, e que você tem um maior número de ajustes, de adaptações que precisam ser feitas, até que você consiga criar um caminho de convivência mais com saúde, com preservação da vida, né? Então, assim, é importante deixar destacado isso, e que isso pode ser uma coisa temporária, né? Então, e que vai ser a última situação, a eutanásia, ou esse abate sanitário, né? Esse abate com esse fim, né? E antes disso, você tem algumas alternativas que eu quero destacar aqui, deixar muito claro, porque para a gente não imaginar que se a planta fechou, se a indústria fechou, você vai ter que fazer eutanásia. Não é de imediato. Você tem ali um período em que você pode e vai ter algumas medidas que você pode adotar na granja, como, por exemplo, ocupar o máximo, otimizar ao máximo os espaços disponíveis dentro das granjas, buscar unidades que, porventura, estejam livres, próximas ao entorno daquela indústria, que possa alojar esses animais por um período, até que você possa ganhar um pouco de fôlego. É possível, permitido, digamos assim, um pequeno aumento da densidade animal, então um certo percentual que não cause tanto estresse, principalmente nas fases mais jovens. Na fase final isso não é possível, porque quando você aloja, você sempre projeta essa densidade imaginando
o período final de abate, mas nas fases iniciais isso é possível. Então, pode ser feito, inclusive, um retardo, né, do crescimento dos animais, para que o ganho de peso seja um pouco menor e que esses animais eles demorem um pouco para chegar nesse peso limite de abate. É importante aqui destacar que as indústrias não estão preparadas para abater suínos de qualquer peso. Eles têm um limite. As indústrias foram desenhadas, projetadas para um peso de abate. Então, se uma indústria hoje está trabalhando com 130 como peso médio, vai ter animais de 160, quem sabe, talvez um pouco mais, em alguns lotes, né? De repente, se esse peso, esses animais ficam represados no campo, porque o período em que a planta ficou sem operar ou que ela reduziu o volume de abate, e esse represamento ele aumenta a uma condição que você acabe extrapolando esse peso, você não tem mais como abater naquela planta. Sem falar que a qualidade de vida dos animais nessa fase final, se você não conseguir remover parte deles, fazer como um abate parcelado ou uma remoção para outras unidades, ele tende a piorar muito dia a dia que passa, né? E isso em suínos é drástico, e em avicultura de corte é mais drástico ainda, porque em suinocultura tu imagina que um ciclo de crescimento e terminação dura de 100, 110 até 120 dias, um frango de corte são 40. Então, um dia de uma planta parada representa muito mais do que um dia de uma planta parada no frigorífico de suínos. Só que você também, por outro lado, você imagina a quantidade de animais que você tem, se você tem uma indústria que abate 2, 3 ou 5 mil animais por dia numa região, que a dificuldade de alocar, dependendo do tamanho dessa planta, alocar esses lotes que estão no peso de abate para outras indústrias, ela começa a ficar limitada. Se tiver problema numa planta, dependendo do tamanho dela e dependendo das plantas que tem disponíveis, você pode chegar numa condição que realmente você tenha que partir para o caminho da eutanásia, o caminho desse abate sanitário. Então, deixar bem claro que isso é feito numa última condição, no último caso, né? E aí eu quero destacar aí a qualidade técnica das equipes de fomento, das agroindústrias, das cooperativas, dos produtores independentes que existem, e das próprias indústrias, que eles têm muitos caminhos que eles, com certeza, vão aplicar nesses momentos, esses planos de contingência, antes de chegar nesse momento, né? Aí vamos imaginar que essa situação ruim chegou, que é a pior de todas. Você vai procurar, aí eu acho que a indústria tem que achar um caminho de fazer isso não na propriedade rural, não no produtor, e tem que ter centros onde você pode fazer. Se a indústria realmente está completamente fechada e não vai permitir nem que trabalhe um número mínimo de pessoas para que você possa fazer os procedimentos de receber os animais, passar um período muito curto dentro da indústria e fazer a sensibilização, o abate desses animais e daí conduzir todas as carcaças, os despojos para um fim que não seja do consumo humano, já que a indústria está parada, que você não vai consumir essa carne, né? Então, que você vai dar um outro destino. Eu acho que a indústria tem que buscar, as indústrias, melhor dizendo, né? O sistema, a cadeia produtiva, locais, eventualmente locais que estejam parados, ou até criar uma alternativa, uma espécie de local para fazer esse sacrifício, essa eutanásia de uma forma controlada, né? Com a supervisão de um médico veterinário, porque aqui abre-se um parênteses, o médico veterinário é o profissional responsável pela eutanásia. Se ele não for a pessoa que vai fazer, ele tem que orientar e supervisionar as pessoas, então é uma responsabilidade legal que cabe, inclusive, em cima do técnico que assina pela empresa, e aí você buscar locais que você possa fazer, que não na propriedade rural. Você não pode fazer na unidade que realmente está parada, se ela está efetivamente parada toda, buscar alternativas em outras unidades, como um centro onde você possa fazer esse tipo de procedimento, com todos os cuidados, preservando aí os princípios de bem-estar animal, né? E, obviamente, comunicando as autoridades sanitárias que são responsáveis, órgãos estaduais, municipais, e os órgãos ambientais, inclusive, que tem que estar sabendo qual o destino que você vai dar para esse animal, para essa carcaça, melhor dizendo, desse animal, né? Então, esse é um quadro muito ruim, mas um quadro pior ainda pode ser o caso de você ter que fazer esse abate sanitário na propriedade rural. Então, porque aí você tem uma condição que não é para isso. O produtor, ele sabe, ele tem capacidade e muita competência para produzir. E esse animal, se for dele, né, no caso do produtor independente, ele vai ter que achar um caminho, talvez seja um dos estratos aí do segmento da suinocultura que tenha talvez um pouco mais de dificuldade. Já
aqueles sistemas produtivos que são verticalizados, que o dono efetivo do animal não é aquele produtor que lá recebe o animal, sim a indústria, com certeza, com uma estrutura muito maior, mais organizada, acho que não é que é mais organizada, ela tem mais escala, tem mais gente envolvida, talvez tenha uma facilidade maior do que um produtor isolado de achar uma solução para ele. Ela tem que buscar um caminho de fazer dentro da propriedade, enfim, de uma maneira muito correta, respeitando todos os princípios. E aí esse seria o pior quadro de todos, ou seja, um quadro ruim é o abate sanitário, né, a eutanásia, dentro de uma indústria, de um local mais adequado. E um quadro pior ainda é se ele for feito dentro da propriedade rural. E aí eu acho que a gente chegaria, entre aspas, aí num fundo do poço, né? Uma situação muito ruim, que a gente espera que não aconteça, e se acontecer, aconteça muito esporadicamente, muito pontualmente. Eu creio que a gente tem muitas alternativas ainda nos nossos planos de contingência para evitar que chegue essa condição. Mas nós não estamos livres de acontecer. Inclusive, tu referiu aí aos Estados Unidos, né? Uma das coisas que está acontecendo lá, e em outros países, mas em específico Estados Unidos e Canadá, é que as plantas, depois de um período de estarem paradas, de estarem realmente sem abater nada, elas voltaram a bater com um número reduzido de pessoas, pelo distanciamento das pessoas dos postos de trabalho, e isso aí fez com que ocorresse uma redução muito grande, impactante, no volume de abate diário. Inclusive, isso é o que está acontecendo hoje no Brasil com o frango de corte, né? Abrindo aqui um parênteses, que é o primeiro episódio que a gente tem aí dessa semana, aí, de ter o primeiro abate em frango de corte, né? E que a indústria voltou a bater com um número reduzido de pessoas, e isso limita a capacidade de abate. Se isso acontecer em mais plantas em que você não tiver condições de fazer todo esse remanejo, você corre o risco de ter um número maior de animais, e quem sabe por um período até mais longo. Aí eu volto de novo à referência aí dos Estados Unidos, que muitas plantas voltaram e voltaram reduzidas. Então, a capacidade de abate geral, global, daquele país, daquela região, daquele estado, ela ficou muito limitada. E você tem um fluxo de animais enorme que tem vindo, como eu falei anteriormente, lá de 10, 11 meses atrás, que começou um processo que não pode parar. Então, você está numa situação muito difícil, é uma saia justa. O que você vai fazer? E será que todos os animais vão ter espaço para serem abatidos? Vão ter indústria, todos? Então, essa é uma incógnita que fica, e a gente espera que o Brasil não viva isso, e se viva, seja de forma muito esporádica. Mas, se acontecer, nós temos que estar preparados para fazer da melhor maneira. Certo. Ainda falando sobre a eutanásia, no Brasil já há uma legislação específica ou ainda apenas recomendações e orientações? Com relação à legislação para a eutanásia no Brasil, sim, tem. O Brasil é um dos países signatários aí da OIE, da Organização Mundial de Saúde Animal, e a OIE ela tem 2 capítulos que são dedicados, correlacionados ao tema. O capítulo 7.5, que é relacionado ao abate mesmo de animais, numa condição normal, regular, mas ali tem todos os métodos de abate que são aceitos cientificamente, cuidados que você precisa ter, procedimentos, e eles são, os conceitos são aplicados numa condição como essa. E também tem um outro capítulo, 7.6, que é justamente para abate com fins profiláticos para situações como essa, de doenças, de enfermidades, ou para condições muito particulares como essa que nós estamos vivendo. Então, o Brasil, como é um signatário da OIE, ele deve seguir esses 2 capítulos, que está descrito neles, né? No Brasil, nós temos aí, eu vou frisar novamente, uma resolução do Conselho de 2012, resolução número 1000, que é relacionada à atividade do profissional. Então, como o médico veterinário ele é o responsável por esse processo, direto, é o primeiro que legalmente pode responder, ele também tem que estar atento a tudo que está nessa resolução e buscar se informar e seguir aquilo que está recomendado pelo nosso conselho, né? Existem também, foi emitido agora, acho que recentemente, nos últimos dias, aí um documento pelo Ministério da Agricultura, que ele não traz efetivamente as recomendações, os métodos, mas ele é como que, vou deixar aqui entre aspas, como uma permissão para fazer esse tipo de procedimento, que ele não é normal, ele não é regular, é anormal,
né? Ele está fora do padrão. Então, tem um documento com algumas recomendações de que se chega a essa situação de eutanásia, como um último caso, que tenham se esgotado todas as outras alternativas e medidas anteriores dentro de granja, algumas que eu citei aqui anteriormente, ou dentro da própria indústria, os remanejamentos de lotes, se isso tiver que acontecer, isso aconteça seguindo alguns princípios de bem-estar, enfim, como que uma espécie de um documento que nos dá a permissão para fazer isso numa condição muito particular, enquanto nós estamos vivendo um período de pandemia, só numa condição excepcional como essa. E existem também outros documentos de recomendação. Recentemente, também o MAPA, o ano passado, ele criou uma cartilha de eutanásia em granjas de suínos, que também é um documento que eu recomendo as pessoas consultarem, que ele tem uma série de recomendações de procedimentos que os profissionais, que os técnicos devem de ver, porque eles são aplicados de alguma maneira. Só que a gente precisa destacar, Caroline, que se nós chegarmos nessas condições, vão ser muitos animais, né? Então, não são poucos animais que devem ser, provavelmente, abatidos nessas condições. Então, é muito difícil você fazer isso em uma situação de granja, né? Pela dificuldade que tem, pelos erros que você pode ter, pela margem, por não ter uma estrutura adequada, né? Nem pessoal capacitado, né? Porque lá é um local de produção, né? É um local de abate de animais, enfim, melhor de eutanásia, né, em grande volume. Imagina um lote inteiro. Hoje você visita qualquer produtor de norte a sul do Brasil, de qualquer integradora, cooperativa, produtor independente, e você dificilmente encontra lotes aí com menos de 500 animais, 500, 1.000, mais 2.000 animais dentro de uma mesma propriedade, dentro de 1 ou 2 galpões, às vezes, e que todos eles normalmente são abatidos no mesmo dia. Então, você imagina que você, no período curto, você tenha que fazer o sacrifício de toda essa quantidade de animais. É muito difícil. Então, é muito delicado esse momento, né? Então, eu diria que outra coisa que é importante é que pensar que também, se for feito isso, os órgãos ambientais devem ser seguidos, né? O Rio Grande do Sul, inclusive, agora, há poucos dias atrás, no final dessa semana, ele emitiu uma instrução normativa, né? O primeiro estado que eu tenho conhecimento que fez, com uma orientação, né? Isso os órgãos ambientais do Rio Grande do Sul, de o que fazer numa condição como essa com as carcaças, né? Então, qual é a primeira opção, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a quarta opção que você vai lançar a mão. Obviamente que tudo isso comunicado, tudo isso acompanhado não só com a parte veterinária, mas também com a parte ambiental, né? Mas os cuidados que você vai ter também, não só com o animal, quando vivo, mas com as carcaças dele, para que isso não tenha impacto ambiental. Então, tudo isso ele está acontecendo paralelo, mas eu acho que está acontecendo da maneira com orientações. Então, nós não estamos aí, o Brasil não vai seguir nada, vai seguir orientações técnicas, científicas, que nos dão tranquilidade, nos dão segurança para fazer algo que é difícil, que não é desejado, mas que se chegar esse momento ruim, muito ruim ainda, se for numa propriedade, aconteça, seja feito da maneira mais correta possível. Né? Leandro, você tem estado muito ativo nas redes sociais com a campanha do Agro Não Para. Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse movimento? Olha, Caroline, esse eu diria que, em primeiro lugar, é importante a gente destacar e frisar que o agronegócio brasileiro, ele é responsável por mais de 20% do PIB, né, do dinheiro que circula no nosso país. Então, a gente trabalha num setor extremamente importante, né, com muitas pessoas, com muitas famílias vivendo disso e que gera muita renda, muita economia. Então, isso tem que nos orgulhar muito. E abrindo aqui um parênteses, né, para esse momento de pandemia, onde o mundo inteiro, praticamente, aí, os países foram, muitas pessoas entraram em isolamento social e foram para dentro das suas casas, nesse momento em que você viu e teve muitos relatórios emitidos aí, a redução muito grande dos poluentes do ar atmosférico, gás de efeito estufa, gases poluentes, CO2, enfim. O que isso nos prova? Enquanto o agro não para, o agro continuou operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de que o grande poluidor não é o agronegócio, que muitas
pessoas de uma forma equivocada e muitas vezes até tendenciosas, por que não dizer, porque a gente que está aí mais tempo, muitas vezes entende que tem interesses que são de ferir a imagem da cadeia produtiva, colocam a pecha de que nosso setor é um setor poluente. Isso está provado agora com muitos relatórios aí de que nós não somos o patinho feio de toda essa história, né? Porque se o agro não parou e as poluições reduziram, de onde que vem toda essa poluição? Quem é que parou? Não foi o agro, então não é o agro o grande poluidor. Então, isso só para abrir um parênteses aqui. E essa campanha aí do Agro Não Para é uma campanha nacional, né? E justamente para destacar os grandes heróis que são aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Quem está lá numa granja de suínos, trabalhando com plantão noturno durante o dia, preocupado lá desde a reprodução da leitoa, com o processo de central de coleta e processamento de sêmen, o transporte de doses, o trabalho das fábricas de rações que não param, o transporte, toda essa parte aí de indústria, até que o alimento chegue na mesa do consumidor. Então, assim, a gente tem que se orgulhar muito de estar envolvido com o agro, de estar envolvido com uma cadeia tão importante que é a cadeia de suínos. E o ano passado, em um relatório recente aí da BPA, destacou que o Brasil produziu 3,9% da carne suína do mundo. Então, para alguns pode parecer pouco, mas o brasileiro consome 81% desse volume, 19% é exportado. Então, nós estamos ajudando a alimentar a população brasileira e estamos ajudando a alimentar o mundo. Inclusive, esse mesmo relatório aponta que o Brasil vende carne suína para 81 países, vendeu o ano passado. Então, vocês vejam para onde vai a carne suína produzida dentro das nossas unidades. Então, essa campanha do Agro Não Para nada mais é do que um reconhecimento muito justo para aqueles que fazem o dia a dia, que não puderam parar nesse momento, onde muitas pessoas puderam se recolher e ficar se preocupando com outras coisas, e não deixou de faltar alimento na mesa, não deixou de faltar alimento na gôndola dos mercados, né? Então, isso é algo que muito, né, fazer parte aí desse agro. E aqui eu posso colocar apenas uma pergunta, por acaso, né? Quais são os setores que pararam nesse momento e que a gente não sentiu falta? E se o agro parasse, né? E se o agro parasse de produzir? O que seria de nós? Teríamos pânico e veríamos pessoas, sei lá, fazendo as piores loucuras, porque ia faltar alimento, né? Então, alimento e outras tantas coisas que estão envolvidas com o agro. Então, tem muitas cadeias que não pode parar, e o agro é uma delas, né? Então, a gente tem que respeitar e tirar o nosso chapéu para todo mundo que está envolvido, desde a pessoa que está no interior produzindo, dentro de uma granja, alguém que presta serviço, pessoal do transporte, pessoal da área de equipamentos, de tecnologia, de empresas de insumos, que também não podem parar, porque uma granja de suínos, para produzir 1 quilo de carne que vai para a indústria, quantos insumos estão atrás daquele quilo de carne, né? São centenas de empresas de sanidade, de equipamentos, de tecnologia, de nutrição, enfim. Então, esse é o motivo, né, da campanha, e a gente está muito orgulhoso do nosso agro brasileiro, né, Carol? Cleandro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente na live e deixar aberto aí para você, de repente, mandar uma mensagem para os profissionais da indústria que estão passando por essas dificuldades que a gente tratou aqui hoje. Bom, fazendo um fechamento aí, claro que agradecendo a vocês aí pela oportunidade, eu acho que é muito legal e o papel que a Gessuri faz com muita qualidade, muita competência há muitos anos, né, Carolina? Acho que você tem que se orgulhar do trabalho que a empresa de vocês faz, né? E eu diria que existem, assim, alguns mensagens finais que eu gostaria de deixar, talvez aí se tiver depois algumas perguntas, não tem problema, a gente pode resolver. Primeiro, que as pessoas não percam a oportunidade de fazer uma reflexão nesse momento, porque o que está acontecendo? O mundo, né, o globo, a Terra, como a gente quiser falar, nos chamou, botou nós sentado numa cadeirinha, como a gente faz com as crianças, né, com os filhos, para pensar, né? Então, será que tudo que a gente está fazendo, a forma que a gente está vivendo, o jeito que a gente se relaciona com pessoas, com empresas, a forma como a gente trata todos os sistemas que a gente está envolvido é a melhor? Então, que todo mundo não perca essa oportunidade de fazer uma reflexão nisso aí, né? E segundo, que não se prendam no velho, né? Essa é uma outra mensagem que eu digo, porque o novo
esse novo normal, como está sendo chamado, ele vem aí. E quanto mais tempo nós ficarmos pensando lá no passado, naquela forma antiga de fazer, de viver, enfim, e nos amarrarmos, mais dificuldades vamos ter para partir para o novo. Então, a gente está aberto para aquilo que está acontecendo. É uma mudança, ela veio para ficar de alguma maneira, alguma medida, a gente não sabe bem o que vai ser o futuro exatamente, mas a gente sabe que não vai ser mais igual àquilo que a gente vivia, então estejamos abertos, né, para esse novo normal que está vindo e não ficamos presos àquela forma de fazer, né. A gente tem que ser corajoso o suficiente para aprender a olhar para frente e não querer se amarrar e ficar olhando só para o passado, né. E um terceiro ponto, né, que eu acho que nós do agronegócio, nós vamos sair mais forte do que nós entramos. Isso, para mim, é muito claro. Embora vai ter empresas que vão acabar tendo dificuldade, inclusive, de operar, talvez não fiquem, não estejam permanentes para aquilo que vem no futuro, né? Não vão estar presentes, melhor dizendo, mas vai ser melhor. O Brasil tem, em primeiro lugar, um produtor extremamente vocacionado, que é a primeira pessoa que a gente tem, é o primeiro elo que a gente tem que respeitar e valorizar, vocacionado a produzir, né? Tem muitas pessoas do campo que vivem diariamente produzindo grãos, nós temos aí com a maior safra aí da história, aí, cada ano batendo mais uma safra, né? Enfim, então, temos agroindústrias ou empresas mesmo aí de produção de suíno extremamente dedicadas e competentes, com equipes de fomento, com equipes técnicas, extremamente competentes. O Brasil vende carne suína para o mundo inteiro, quase, não só carne suína, mas carne de frango, carne de bovina, soja, milho, um monte de produtos do agro. Então, a gente está acostumado a atender clientes extremamente exigentes. Então, nós certamente temos condições de passar por essa fase, né, e sermos mais fortes ainda. O Brasil tem uma vocação de produzir alimentos e isso ninguém vai nos tirar. Eu acho que cada vez maior vai ser o peso do Brasil na produção de alimentos e de produtos que derivam do agro para o mundo inteiro. Então, a gente certamente vai ser mais forte. Tem aí instituições como a Embrapa, né, no caso nosso, Suínos e Aves, diuturnamente também para desenvolver tecnologias, empresas de tecnologia, de insumos, temos aí as associações, a Associação de Produtores de Insumos, a BCS, com um trabalho profundo, extremamente relacionada com a cadeia produtiva, a BCE, a BPA também fazendo um trabalho maravilhoso, o próprio Ministério da Agricultura, sem dúvida nenhuma, se modernizando e tomando as medidas, ajudando as pessoas o setor a se defender de todas essas mudanças, ou melhor dizer, se adequar. Então, assim, eu não vejo que nós não vamos sair mais forte do que nós éramos ainda. Então, acho que, nesse momento, quem tem que ter um pouco de receio não somos nós, são os nossos competidores internacionais, porque nós vamos sair mais fortes ainda do que nós éramos com a Covid. Né? Então, essa é a minha mensagem final. Se você quiser abrir para perguntas, se você tem tempo, você fica bem à vontade, Carolina. Na verdade, nós recebemos uma pergunta aqui do Thiago Bernardino. Ele está perguntando qual seria o melhor método de eutanásia para se operar numa granja, o método mais recomendado. Bom, obrigado, Thiago Bernardino, aí. Um abraço para você aí. Essa é uma pergunta, se eu for estritamente focado na resposta da tua pergunta, ou seja, eutanásia em granja, nós estaríamos excluindo aqueles comentários que eu fiz daquelas possibilidades de fazer dentro da indústria, né? Então, dentro da granja, eu acho que um dos métodos que tem melhor é pistola com dardo cativo, né, para animais adultos, né, que seria o caso, imaginando que esteja perguntando relacionado à eutanásia desses animais na fase final, né, no caso aqui de pandemia. Eu acho que esse seria o caminho mais cansativo, né, vai precisar de muitos operadores treinados, você não vai conseguir fazer um volume muito grande de animais por dia, né, os investimentos de equipamento não são tão onerosos, mas eu acho mais complexo, eu vou ter pessoas treinadas e com condições de fazer um grande número de animais, tem umas estimativas aí que falam aí que uma pessoa conseguiria, quem sabe, abater 250 animais por dia, eutanasiar, 250 animais por dia, eu não sei se isso consegue ser uma média, né,
Então, tu imagina uma unidade com 1.000 animais, por exemplo, se tiver que fazer um processo desse ao longo de um dia, precisa de 4 pessoas treinadas, orientadas, em condições de fazer, com todo o equipamento. Então, eu não sei se era por aí a resposta, se você tiver faltando alguma coisa, você pode entrar em contato direto comigo aí, Thiago. Vou ter um prazer em responder ou trocar uma ideia contigo, até porque você também é uma pessoa que trabalha na área e tem conhecimento nesse sentido, né? Tá certo, Leandro, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também todos que nos acompanharam aqui, em especial algumas pessoas, como o Adriano Carneiro, o professor Adroaldo Zanella, o Éder Brandeburgo, o Fábio Damião, o Fabiano Coser, a Nina Machado, junto com a equipe da ABCS, o Lucas Fiuza, o Lawrence Luvisa, o Denis Leonardo e o Thiago Bernardino. Quero agradecer a todos vocês por ter participado com a gente. E na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, teremos o analista do Rabobank, Wagner Yanagisawa, falando dos impactos do Covid-19 no setor de proteína animal. Uma boa tarde a todos e até mais. Obrigado. Boa tarde a todos.